Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom encontrá-los aqui reunidos como igreja, nessa manhã de domingo. Eu tenho um apreço particular pelas manhãs de domingo e acho que não é difícil entender por quê. Afinal, nossa maior vitória foi conquistada numa manhã de domingo pelo nosso Senhor Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, dando a nós a maior de todas as vitórias, que foi Ele tendo vencido a morte, dá-nos a capacidade de também acessar a vida eterna no poder do Seu nome e do Seu sangue. Então eu quero adorar a Deus esta manhã, me unir com vocês, prestando um culto tão gostoso, tão leve, tão agradável ao Senhor, um incenso que subiu de forma agradável até a presença do nosso Pai. Obrigado, pastor Simon, muito obrigado, pastora Mina, pelo privilégio de poder servir esta igreja hoje pela manhã. Tivemos um tempo muito precioso ali em Israel, no meio do ano, né? Pastor Simon foi muito generoso conosco, caminhando ali com a gente um pouquinho, dividindo algumas experiências, rindo um pouquinho, celebrando um pouquinho. Foi muito gostoso, novamente juntos agora 4 dias ali na Slavec. Então, estas coisas são proporcionadas pelo Senhor, pela sua bondade, para que nós que estamos na caminhada há menos tempo, possamos ser acrescidos tanto por grandes homens de Deus que já têm construído uma história tão digna na igreja brasileira, como o pastor Simon e sua esposa. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar hoje aqui com vocês. Por favor, pegue a sua Bíblia agora. E vamos ao Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 11. Graças a Deus. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Parabenizar a família pela apresentação do Tom hoje. Que privilégio participar desse momento juntamente com a família, né? Deus seja louvado e que todas as bênçãos já profetizadas neste altar sobre este menino possam ser sustentadas pela boa mão do Senhor. Capítulo 15, versos número 11, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Os que encontraram podem fazer uma declaração, dizerem: eu amo a Bíblia. Coisa maravilhosa. Está escrito: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence na herança. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E voltando a si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? A clareza de que este foi um assunto muito importante para Jesus, está exatamente na dedicação que Jesus deu para falar sobre esse assunto. Jesus dedicou tempo, o evangelista Lucas dedicou pena para poder falar sobre esse assunto. No texto original grego, todas as 3 parábolas fazem parte de uma estrutura só, de um texto só. Para nós, como a Bíblia chegou organizada para nós, há epígrafes que dividem as 3 parábolas.
De toda maneira, quando você observa as 3 parábolas envolvidas no capítulo 15 do Evangelho segundo João, a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, não precisa ser nenhum expert para você poder identificar que o núcleo é sempre o mesmo. A lição principal, a espinha dorsal, é sempre a mesma. Porque Jesus variou os personagens nas histórias e nas parábolas, para gerar uma identificação mais facilitada com cada classe, com cada tipo de gente que ouvia. Quando Jesus conta a parábola da dracma perdida, sua comunicação com as mulheres flui mais facilmente, porque a protagonista da parábola é uma mulher. Quando ele conta a parábola da ovelha que se perdeu, sua comunicação com os homens do campo, das atividades campestres, ela flui mais facilmente, porque o protagonista é um pastor. E quando ele conta a parábola do filho pródigo, aí até quem desejou fingir-se de desentendido não podia mais. Porque uma parábola que se desenvolve dentro de uma família, ninguém poderia não entender. Afinal, se alguém não é pai de alguém, com certeza filho de alguém é. Então essas relações são discutidas por Jesus numa parábola que todos nós aqui, ou a grande maioria de nós, já conhece, e que eu quero trazer esta manhã para a nossa meditação, para a nossa reflexão, a fim de que uma coisa muito importante possa ser fortalecida. Primeiro, as nossas relações com a casa do Pai. Segundo, para que você que por alguma razão se distanciou da casa do Pai, possa compreender o quanto há um chamado urgente do seu Pai, para que você retome o seu lugar na casa do Pai. Jesus começa a contar essa parábola com eu vou chamar de um pragmatismo que parece coisa de quem queria encurtar a parábola. Porque Jesus começa assim: havia um pai que tinha 2 filhos, e o mais novo deles chegou e disse: Pai, dá-me a parte dos bens que pertencem na herança. Aí você pode chegar até a pensar que Jesus queria economizar talvez um pouco na sua narrativa, ou que Lucas quis economizar um pouco tinta da sua pena. Mas, na verdade, eu compreendo que o desejo de Jesus era exatamente que nós nos transportássemos para esse universo, para o universo das coisas que acontecem de uma maneira assustadoramente prática para algumas pessoas, para a forma como a desconexão, desvencilhamento, ele acontece para algumas pessoas de uma maneira assustadoramente natural. Porque de uma maneira assustadoramente natural, esse filho chega para esse pai e diz: eu estou indo embora. De uma maneira assustadoramente natural, esse filho olha para esse pai e requer desse pai uma herança, sendo que o pai está vivo. E obviamente não faz sentido que um filho acesse uma herança familiar antes da morte do pai. Então existe uma falta de sentimento, de coração, a ponto até de ignorar que o pai está vivo. Essa forma como esse desvencilhamento acontece é um chamado de Jesus nesta parábola para que nós observemos isso. Para que nós observemos sobre relações aprofundadas ou não, sobre relações construídas firmemente ou não. Provavelmente você alguma vez já se assustou, como eu já me assustei tantas vezes, ao ver a forma tão natural com que as pessoas simplesmente se desligaram, se desconectaram. Deve ter por aqui atrás de mim, com certeza, que já achei uma tomada. Eu não vou precisar empreender força nenhuma. Tem uma tomada aqui branca que eu estou vendo, que eu creio que é do computador. Eu não vou empreender força nenhuma para tirar essa tomada do lugar. Eu não vou precisar nada, eu tiro ela com 2 dedos. Com 2 dedos, mas há colunas nesse lugar que nem se todos nós aqui, os homens, se reunissem juntos, conseguiríamos tirar. Desconectou o microfone, viu? A desconexão, ela só é fácil
se a conexão for superficial. A desconexão, ela só é fácil se nunca tiver havido aprofundamento. A desconexão só é fácil se a relação nunca foi consistente. E nós estamos vivendo um tempo onde perigosamente as relações são cada vez menos consistentes. Nós estamos vivendo um tempo onde a liquidez das relações é assustadora. Onde as pessoas colam e descolam, grudam e desgrudam com uma facilidade absurda. E aí o Espírito de Deus me traz aqui para lembrar a você uma coisa: comigo não pode ser assim. Se você está vindo de uma realidade, se você está vendo realidades onde as relações são líquidas, são superficiais, onde as pessoas se desvencilham por qualquer coisa, se desconectam por qualquer coisa, saiba que o desejo do coração do nosso Pai não é esse, é que nós aprofundemos a nossa relação com Ele e com a sua casa, até o ponto de que nem ventos, nem tempestades, nem chuvas de qualquer intensidade tenham o poder de nos remover da sua casa. Eu vim pregar esta manhã, não há filhos que estão desenvolvendo relações quaisquer, não há irmãos que estão desenvolvendo relações quaisquer. Eu vim pregar aos filhos da casa, plantados na casa, gerados pela casa, amantes da casa. Oh, glória seja dada ao nome do Cordeiro. O Senhor diz, ele chamou o pai e disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem na herança. Eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte. Eu não quero mais que aquilo que me pertence esteja sobre o seu governo. Eu não quero mais que aquilo que me pertence esteja sobre a sua gestão. Eu quero sacar o que é meu. Eu quero me apropriar do que me pertence. Ainda que eu esteja olhando aqui, eu, Eduardo, dizendo assim, é precoce, não é o tempo, não vai fazer bem, não é saudável. Mas na ânsia por poder tomar logo o governo de uma coisa, esse filho quer na hora. Qualquer pessoa com o mínimo de sensatez vai olhar e vai dizer, não é tempo de lançar mão disso, não é hora de sacar isso, não está pronto para gerir isso. Mas ele está tomado, eu não sei o que ele viu, eu não sei o que o influenciou, mas há um espírito, e eu não digo isso de uma maneira, um espírito, uma motivação, há uma motivação autônoma, e essa motivação autônoma tão perigosa, essa motivação autônoma que já foi razão da falência espiritual de milhares, de milhões ao longo da história. Cuidado com suas motivações autônomas. Será sempre melhor estar debaixo de uma base, estar sobre uma base e debaixo de uma cobertura. Será sempre melhor. Eu quero sacar esta parte. Agora eu quero que você preste atenção em algo muito importante, porque num verso nós temos a Bíblia dizendo, que ele diz assim, eu quero a parte dos bens. Por favor, repita após mim, parte. Não, você pode fazer melhor, diga parte. Mas logo depois, a mesma Bíblia diz que no outro dia, ele ajuntando tudo. Ajuntando? Ajuntando? Você percebe que era parte num momento, tornou-se tudo no outro. Por quê? Eu vou dar o exemplo de uma pizza. Por favor, não fique com fome, isso vai tirar a sua atenção. Mas eu vou dar o exemplo de uma pizza. Vamos lá, tem 6 amigos numa mesa e chega a pizza. E você percebe lá que há 6 fatias na pizza que já estão delimitadas ali, já estão, pré-fatiadas. E elas estão ali. Cada um dos 6 está olhando e sabendo que tem uma, sim ou não? Mas por enquanto a pizza ainda está lá todinha, inteira. Mas eu estou olhando e sei que eu tenho uma, e o meu amigo está olhando e sabe que ele tem a parte dele, e todos os 6 estão olhando sabendo que tem sua parte. Glória a Deus. Até que chega aquele precioso momento, qual? Que você vai sacar a sua parte. A partir do momento que você tira a sua fatia e coloca no prato, você não tem mais uma parte. Aquilo ali é tudo que você tem. É exatamente isso que acontece na parábola do filho pródigo. Havia uma parte que ele tinha conectada a um todo.
O que é bom nisso? É que o todo não era gerido por ele, o todo era gerido por quem tinha mais responsabilidade e competência do que ele. Mas quando essa parte sai da gestão de quem era mais competente e vem para ele, agora ele é o gestor do seu próprio tudo. E ele acha isso incrível, até perceber que era um péssimo gestor. Quero dizer uma coisa para você, você não precisa descobrir da pior forma, que você ainda não está pronto para gerir tudo. Você não precisa descobrir da pior forma, que a qualidade da sua vida está em sua vida ser gerenciada por quem é mais competente para gerenciá-la do que você. Mas agora ele não tem mais uma parte, agora ele tem tudo. E há uma palavrinha envolvida nisso daqui, que é uma palavrinha terrível e temível: vaidade. Qual é a palavra? Não fique com medo. Qual é a palavra? Não pega não, pode falar. Qual é a palavra? Porque eu não tenho dúvida do que vou lhe dizer. Uma das grandes motivações deste filho, ao querer acessar essa herança precocemente, está envolvido com essa palavra, vaidade. Porque enquanto você é parte, a sua vaidade está controlada. Enquanto você faz parte, sua vaidade está subjugada. Pastor Eduardo, por que muitas pessoas não suportam ser parte? Porque elas não souberam vencer sua vaidade. Porque muitas pessoas saíram para viver seu próprio tudo, porque elas não conseguiram subjugar sua própria vaidade. Estar na casa do Pai é um exercício de vitória sobre a nossa vaidade. Submeter-se a Deus e sua palavra é um exercício de triunfo sobre a nossa vaidade. Submeter-se à autoridade pastoral é um exercício de vitória sobre a nossa vaidade. Por que existe tanto discurso de desigrejamento nos últimos dias? Por que existem tantos defensores da vida cristã desassociada da comunidade? Porque eles são pregadores do pecado mais antigo do mundo, vaidade. Os pregadores do desigrejamento são pregadores da vaidade, eles só não têm coragem de dizer. A todas as pessoas que dizem que você pode ter uma vida melhor, desconectado da casa, desconectado da comunidade, na verdade são pessoas, avalie a história delas, por favor. Dê um Google no nome delas e você verá que foram pessoas insubmissas em toda a sua história de vida cristã. Por favor, não fique chateado comigo, sou um árduo defensor da igreja. Eu vim aqui pregar para a igreja e pelo Senhor da igreja. Aleluia! Assim te diz o Senhor na manhã desse dia. Assim te diz o teu Pai na manhã desse dia. Vença a tua vaidade. Quantas vaidades estão disfarçadas de chegou o meu tempo? Quantas vaidades estão disfarçadas de Deus me deu uma palavra? Não levanta agora não, que vai ficar chato, hein? Quantas vaidades estão disfarçadas de eu tenho uma visão? Não vai embora agora. São formas de nós espiritualizarmos o pecado mais carnal de todos. Vou repetir que você fingiu que não ouviu. São formas de nós espiritualizarmos o mais carnal dos pecados, vaidade. Nós queremos espiritualizar a vaidade, dando a ela uma roupagem de visão. Eu percebo que agora, mas eu... Sabe qual era o grande problema do filho pródigo? Pergunte qual. Ele tinha uma parte, mas nunca fez parte. Sabe qual era o grande problema do filho pródigo? Ele tinha uma parte, mas ele não era parte. Pastor, não tem diferença nenhuma, foi só um joguinho de palavras para o senhor parecer inteligente. Não, foi não. Ter uma parte significa possuir uma cota, uma ação. É um adesivo que alguém coloca no carro e só. É uma cadeira que alguém costuma sentar fielmente na mesma cadeira, mas é só. Mas ser parte envolve um entrelace de espírito e de alma. Nós não fomos chamados para nos associarmos a um clube, nós fomos chamados para nos membrarmos a um corpo. Aleluia!
Nós não fomos chamados para nos associarmos a algo que nos parecia interessante, que fomos simpáticos a. Não, nós somos comprados por um sangue e enxertados numa videira. E é por isso que estamos dando frutos. Quantos podem se expressar de alguma maneira bendizendo ao nome do Pai? Aleluia! Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, porque eu não quero mais a parte. Eu quero tudo. A mim agora me importa gerir meu tudo. O que é que vai ficar claro na parábola do filho pródigo já já? Que ele vai colapsar. Ele vai desabar. E por que ele vai desabar? Porque o que ele sacou tinha um peso. E o peso do que ele sacou, ele não tinha ombro para sustentar. O grande problema é que quando nós olhamos alguma coisa e desejamos aquilo, nós não calculamos se há nós base, ombro para sustentar o peso daquilo. Lamentavelmente, muitas pessoas desabaram, muitas famílias colapsaram, porque pessoas precocemente desejaram acessar uma herança que não era tempo de ser acessada. Espiritualmente isso é muito importante, financeiramente isso é válido, moralmente isso é válido. Isso diz respeito a questões de dinheiro, de autoridade, de governo, de poder, de posição, de tudo. Respeite os tempos e as estações para que você traga para si e para a sua casa certos pesos que você tenha condições de sustentar. Porque o que Deus quer não é que você atenda os seus caprichos imediatistas. O que Deus quer é que você acesse todas as coisas ao seu devido tempo. Ah, mas o nosso imediatismo não nos deixa dar glória a Deus nessa hora. A gente olha para o calendário e já quase acabando novembro, quase acabando o ano, e a gente não quer que essa situação fique para o ano que vem. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: tudo ao seu tempo, e não haverá colapso, não haverá dor, não haverá morte, não haverá perda, não haverá embaraço, não haverá problema, não haverá discussões, não haverá mal-estar. Quando você sacar aquilo que eu tenho para você, acessar aquilo que eu tenho para você, no tempo certo, te trará acréscimo, te trará vitória, te trará paz familiar, ou será para somar e não para dividir, será para crescer, para melhorar, para desenvolver, será saúde e não doença, bênção e não maldição. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. A coisa é tão séria que diz as Escrituras que ele tinha uma parte, não quer mais. Ele agora quer tudo e tem o seu tudo. Só que daqui a pouco o mesmo texto que nós lemos vai dizer assim: ele queria pedir ajuda, mas ninguém lhe dava. Repare a transição: parte, tudo, nada. Vamos de novo? Parte, tudo, nada. Pastor, tem um jeito na vida de eu nunca experimentar o amargor do nada? Tem. Continua sendo parte. As pessoas que estão amargando o nada são aquelas que objetivaram ter tudo fora do tempo apropriado. Todo radicalismo é preocupante e é prejudicial. Todo mundo que vive migrando entre dois polos não encontra paz, mas todo mundo que acha a bênção do equilíbrio está feliz. Deus não quer para nós uma vida que a gente pendule entre o tudo e o nada, pendule entre o norte e o sul, pendule entre a miséria e a abundância. Não, o Senhor me disse: há uma bênção. Você não precisa ficar transitando entre o tudo e o nada. Você não precisa perder a paz num dia e recuperar no outro. Você não precisa viver louco da vida, caminhando por essa cidade, atrás de dinheiro todo dia. Assim te diz o Senhor: não. Há uma bênção que eu reservei para os meus filhos, e ela se chama equilíbrio. Quando você encontrar a bênção de ser parte,
você vai encontrar uma vida de paz, uma vida sim que objetiva o sucesso, sim, uma vida que objetiva o crescimento, que quer melhorar, sim, quer se desenvolver financeiramente, intelectualmente, sim, mas que não faz isso de maneira obsessiva e nem destrutiva. Deus quer guardar sua paz, Deus quer guardar seu sono, Deus quer guardar sua casa, Deus quer guardar a saúde do seu casamento. Aleluia! O Senhor me trouxe para dizer de que tem te valido pendular entre o tudo e o nada e ver teu casamento indo pelo ralo. Do que tem te adiantado tão obsessivamente desejar crescer financeiramente e ter perdido a paz, o tempo de estar com os teus filhos. Quantos não têm visto nem as coisas acontecerem dentro ou debaixo do seu próprio teto, porque estão obcecados com conhecimento, obcecados com dinheiro, obcecados por poder. A obsessão não pode fazer parte de uma vida cristã madura e saudável. Deus me traz aqui esta manhã, num tempo onde as pessoas correm alucinadamente de um lado para o outro para dizer, dentro da casa do Pai, o ritmo é diferente. Dentro da casa do Pai, essa não é uma reunião de alucinados, esta é uma reunião de pessoas equilibradas e maduras que vivem debaixo da bênção do Senhor. Seja o nome do Senhor a glória. Pastor, o Senhor veio aqui para roubar meus sonhos, não vim para te devolver a paz. Pastor Simon convidou um pastor que veio aqui para cortar minhas ambições. Que isso? Deve ser um miserável, deve ser um... Não sou essa pessoa que você está pensando, não. Só vim aqui dizer para você o que eu tenho visto todo dia na vida de muita gente. A obsessão lhes roubando a paz. O anelo pelo tudo lhes fazendo desabar, enquanto o pai olha e diz assim, tem uma bênção bem aqui no equilíbrio, tem uma bênção bem aqui no ser parte, e você aí, louco por tudo, prestes a desabar, e eu te chamando de volta para sentar na cadeira da mesa que eu sirvo os meus filhos todo dia, aonde o pão de cada dia é dado, aonde o sono de cada dia é distribuído, aonde os sorrisos são fatos, aonde a alegria é verdadeira. Ou quantos podem tirar alguns poucos segundos para agradecerem por estarem à mesa do Pai? Aleluia! Vai, o filho pródigo, junta tudo. Ele junta tudo e vai. Parte na direção de uma terra que não era próxima, era longínqua, segundo diz a Bíblia. Ela era longínqua. E ele está caminhando na direção desta terra longínqua. E mesmo longínqua, num tempo onde a publicidade era muito reduzida nos seus meios, ele ficou sabendo da existência desta terra. Ele ficou sabendo de que lá havia atrativos, de que lá havia coisas que para ele, na sua idade e com o seu tudo no bolso, poderiam ser muito divertidas. E ele parte na direção desta terra longínqua e começa a desperdiçar. Esse é o verbo que a Bíblia usa. Ele vai desperdiçar os seus bens. Ele é um farrista, é um bom vivant. Ele vai desperdiçando os seus bens, desperdiçando os seus bens. Até que diz a Bíblia que aconteceu uma coisa, preste muita atenção. A primeira coisa que a Bíblia diz que aconteceu foi essa: a terra entrou numa estação de fome. A segunda coisa vem agora, e ele começou a padecer necessidades. Então, duas escassezes estão sendo apresentadas aqui. A primeira é da terra, a segunda é dele. É muito importante você compreender a ordem cronológica dos fatos. A primeira necessidade, quem sofre não é ele, é o lugar que ele escolheu. Depois de que aquela escassez se apresenta no lugar que ele escolheu, logo ele também apresenta uma escassez. Quero que você compreenda isso. Pastor, será que tinha um jeito dele não ter ficado na miséria absoluta? Sim. Qual? Se ao ele perder tudo, ele se visse morando num lugar que fosse próspero. Porque aí a reserva do lugar abasteceria a pobreza dele. Mas o que foi que ele acabou descobrindo?
que ele era tão pobre quanto o lugar que ele frequentava. Então, a escolha mais inteligente que alguém pode fazer é não ir procurar se nutrir num lugar que também tem fome. Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer para você, não é que você vai ter tudo o tempo inteiro. Não é isso que faz de você diferente. O que faz de você diferente é que você escolheu um lugar para frequentar que é melhor do que você, a casa do teu pai. Aleluia! Por favor, aplausos ao nome do Cordeiro. Ok, glória a Deus, aleluia! Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado agora, por favor. Se você se sente à vontade para isso, se por alguma questão sanitária não se sente à vontade, por favor, não há problema. Só direcione o seu olhar para ele e diga assim, nós não somos melhores, nós só fizemos uma escolha melhor. Porque no dia que nós não temos, a casa que nós frequentamos tem de sobra para nos dar. Não é todo dia que a gente entra aqui rasgando em sorrisos, sim ou não? Eu sou a única pessoa que tem dia que não entra na casa do pai assim, vendendo um sorriso. Tem dia que não. Tem dia que a gente está um pouquinho assim, mais preocupado com alguma coisa assim. Mas o que é bom é que toda a nossa falta, ela não perdura até o final da reunião. Por quê? Porque basta que os anjos do Senhor, alguém acredita nos anjos do Senhor aqui? Que bom. Basta que os anjos do Senhor, quem são eles segundo a Bíblia? Os que ministram em favor dos que temem ao Altíssimo. Então basta com que eles percebam a sua falta e eles abrem os armários da casa e vão servir aos filhos com aquilo que lhes falta. Aleluia! Quero lhe dizer que você está sendo servido de tudo aquilo que lhe falta esta manhã, porque você não escolheu uma casa que se equivale à sua dificuldade, você escolheu uma casa que tem mais do que você, pode mais do que você e é melhor do que você. Sabe o que aconteceu naquele dia? A máscara da escolha do filho pródigo caiu. Porque, eu vou dar um exemplo da minha cidade. Eu moro no Rio de Janeiro. E os cartões postais do Rio de Janeiro, como cartões postais de toda a cidade turística, são de fotos tiradas sempre em dias de sol, sim ou não? E sempre dos seus pontos mais bonitos, sim ou não? Por que ninguém fotografa um valão num dia nublado e bota no cartão postal? Porque para você vender turismo, você mostra a sua melhor face. É isso que a Terra Longínqua faz. Para vender turismo, ela mostra a sua melhor face e oculta seu lado mais podre. Tudo que quer ganhar você, sempre se mostrará para você apenas com sua face boa, bonita, agradável, aprazível, sofisticada, cool. Aleluia. Enquanto que a obscuridade, a miséria, a dor, gente comendo gente, gente devorando gente, a falta de escrúpulo, de misericórdia, tudo isso fica ali empacotadinho para o turista não ver, para o filho não saber, para o filho achar que está trocando a casa por uma coisa melhor, até que a máscara da escolha caia. Eu oro a Deus para que em tempo você possa deixar as escolhas erradas que você fez e voltar para a casa do Pai, porque se você não cumprir esse tempo, Deus me trouxe para dizer, eu vou arrancar a máscara da escolha que você fez, e você vai perceber que trocou a mim por algo que nunca deveria ter me trocado. Para conquistar-nos, irmãos, para ganhar a atenção do filho, para a gente fazer as malas e ir embora da casa, os lugares que querem nos cativar vão mostrar sua melhor face, seus dias mais ensolarados, para que eu olhe e diga, olha como aquelas pessoas são legais, como aquelas pessoas são desenvolvidas, olha como elas são intelectualmente desenvolvidas, olha como elas são modernas, olha como elas são bacanas, olha como elas são interessantes, olha como elas são legais, mas há uma obscuridade por trás delas, há uma obscuridade, há um lamaçal de pecado que não sai na foto. O lamaçal de pecado nunca sai na foto, o lamaçal é sempre cortado pelo fotógrafo, ele não sai no cartão postal, mas ele existe. Há um charco de lodo, de perdição, de
de embaraço, há casamentos destruídos, sim, há narrativas prejudiciais, sim, há mensagens terríveis, sim, mas tudo isso fica escondido e somente o dia de sol sai na foto. Mas Deus me trouxe para dizer aos filhos: cuidai, para que você não troque aquilo que eu cuidadosamente construí para o seu bem, a casa que eu construí para você e a minha companhia, por algo que parece reluzir, mas tem um charco de lodo e um lamaçal escondido, é um engodo para destruir seu casamento, sua família, te separar dos teus filhos, te arruinar, roubar teus sonhos, te tirar do propósito de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: esta manhã é uma manhã de despertamento na casa dos filhos. Aleluia. O filho vai ver-se na pobreza, na escassez. Mas só onde ele vai parar? Pergunte para mim, onde ele vai parar? Você pode me servir de um copinho de água, alguém, por favor? Pergunte de novo, aonde ele vai parar? No chiqueiro. É. Sim. Não antes de passar por um outro lugar. E aqui que eu queria chamar a sua atenção, já não demoro muito, mas preste atenção. Ele vem de uma família, e tem pai e irmão. Ele vem de uma casa estruturada. Como é que uma pessoa assim vai parar num lugar como aquele? No meio dos porcos, na margem do chiqueiro. Não te parece um salto muito grande? Não te parece, na verdade, um declínio muito radical? Sim ou não? Porque ele não era um jovem desmantelado, ele era um rapaz de família. Tinha pai, tinha bens, tinha uma casa, tinha referências, tinha uma ordem. Ninguém desce a bancarrota dessa forma, tão aceleradamente. É por isso que é importante você atentar para o que aconteceu antes. Diz a Bíblia: e foi a um cidadão daquela terra. Obrigado. Puxa, que mesa grande. Brincadeira. Brincadeira. O que eu quero chamar a sua atenção para perceber isso. Repita comigo, por favor. E foi a um cidadão daquela terra. Então ele pegou aquela necessidade, ele pegou aquela crise, ele pegou aquilo que o afligia, e ele foi levar aquilo a alguém, derramar aquilo sobre alguém, compartilhar aquilo com alguém que Jesus chamou assim, um cidadão daquela terra. E é o cidadão daquela terra que o direciona àquele lugar de imundícia. Pastor, então, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que ele só chegou lá por conta de um direcionamento. E quem deu esse direcionamento para ele? Alguém com quem ele compartilhou sua dor. E quem era essa pessoa com quem ele compartilhou sua dor? Um cidadão daquela terra. Eu gosto de Jesus chamando ele assim, um cidadão daquela terra, porque Jesus está me dizendo assim, Jesus está me fazendo pensar assim: se ele é um cidadão da terra, ele tem a mentalidade da terra, ele tem a moral da terra, ele tem a ética da terra, ele tem a espiritualidade da terra. Adivinha que tipo de direção ele vai dar? Você sabe por que muitas pessoas estão na margem dos momentos mais sujos da sua história? Porque pararam para compartilhar sua dor com cidadãos da terra, com mente da terra, moral da terra, ética da terra, espiritualidade da terra, doutrina da terra, educação da terra. Não vai embora agora não, hein? Deus me trouxe aqui para dizer: sua próxima parada, ela é definida por uma direção. E essa direção é definida pela pessoa com quem você vai conversar. Esta conversa que ele teve com esse cidadão da terra, foi através desta conversa que ele foi direcionado. Por que o cidadão da terra direcionou ele para um chiqueiro?
Porque as pessoas só recomendam os lugares que elas frequentam. Ninguém derrama sobre o outro nada do qual ele mesmo não esteja cheio. As pessoas só derramam sobre as outras aquilo do qual elas estão cheias. Você acha que um frequentador de chiqueiro vai aconselhar o rapaz a ir aonde? No monte orar? Aleluia. Um frequentador de chiqueiro vai dar qual direção para o rapaz? Vamos fazer uma campanha da vitória juntos? Vamos lá na missão Praia da Costa? Não vai. Ele vai puxar o cartão de visitas do lugar que ele frequenta e diz assim, vai aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está me alertando e nos alertando nessa manhã de domingo. Ele me mandou te dizer uma coisa. Ele me mandou te dizer com quem você anda conversando. Ele me mandou te perguntar sobre quem você anda derramando suas dores, suas agruras, com quem você anda falando a respeito de suas crises conjugais, porque não fique chateado, não fique triste comigo, mas se você compartilha problemas de natureza conjugal, com pessoas que não têm moral, com gente inescrupulosa e indecente, não pense que ele vai te mandar fazer o curso do Casados para Sempre. Se é aquele sem vergonha daquele seu colega de trabalho, aquele picareta, aquele bom vivan, aquele que cada final de semana está com uma, se é ele que você vai procurar para falar do que está acontecendo no seu casamento, você acha que ele vai te recomendar o quê? O curso Casados para Sempre? Ele vai trazer você para o meio dele, ele vai te dar o cartão de visita do lugar que ele frequenta, e do tipo de gente que alivia o tipo de dor que ele tem. Então, o nosso próximo ponto, eu sei que isso é um pouco duro, tem gente que arregalou 2 olhos assim, desse tamanho para mim. Eu sei que isso é duro, eu sei que isso é desconfortável, mas que bom quando Deus nos provoca algum tipo de desconforto, porque esse desconforto que nos move na direção de uma posição mais equivalente com aquela que Ele tem para nós. Pastor, então, já que o senhor me disse o que não fazer, me diga o que fazer. Claro, o que fazer é simples. Se Jesus está dizendo que ao procurar um cidadão da terra, o próximo passo dele foi estar no meio da sujeira, o que você acha que você deve fazer para que seu próximo ponto de parada seja bênção? Procure um cidadão. Porque o cidadão do céu tem a mente do céu, a ética do céu, a moral do céu, a doutrina do céu, a espiritualidade do céu. Ao procurar um cidadão do céu, você estará certificado de que suas recomendações serão do céu, suas direções serão do céu, seus conselhos serão do céu. Por favor, eu queria que você olhasse para alguém do seu lado e diga, ainda bem que você sentou do lado de alguém do céu essa noite, essa manhã, ainda bem que você está ao lado de alguém do céu essa manhã, porque eu estou intercedendo por você, eu estou crendo que Deus fará grandes coisas na sua vida. Oh, glória seja dada ao nome do Cordeiro, aleluia, aleluia. Nós queremos, você vai fazer o seguinte, vai lá, rapaz, eu mexo com um negócio aí, eu tenho um business aí. Qual é o seu business? É um negócio de uns porcos aí, mas uns porcos limpos, uma coisa boa. Rapaz, esse business aqui é o que está sustentando o negócio, parou tudo. A economia está toda parada, mas o business da porcaiada está girando, aleluia. Você percebeu? Que num tempo onde tudo tinha parado, o negócio dos porcos continuava funcionando? E desceu fresquinho agora aqui. Você percebeu que num tempo onde a economia da cidade estava paralisada, o negócio da porcaria estava rolando? Porque sempre o negócio escuso sobrevive. O negócio escuso sobrevive e ele sempre vai querer atrair quem viu a porta legal fechada. Quando as portas legais se fecham, as portas ilegais se abrem.
Quando a gente começa a não encontrar bons negócios para fazer, os negócios fraudulentos começam a aparecer e até caneta para a gente assinar. É muito sério o que Deus está tratando conosco aqui essa manhã. É coisa para salvar seu casamento, para salvar sua família, para salvar seu futuro. Ele me manda te perguntar, você não acha estranho que no momento onde tanta coisa ficou paralisada, alguns negócios ainda estejam em pleno funcionamento? Dê-se no mínimo ao trabalho de criticar e observar que tipo de negócio é esse. Aí então diz a Bíblia que ele vai para lá, vai se aproximar daquele ambiente, vai chegar ali perto. E aí a Bíblia vai dizer uma coisa que eu acho sensacional. Jesus diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Tem duas coisas importantíssimas aqui, e eu já encerro. A primeira, ele desejava, ele não comeu, ele desejava. Então significa que aquela sujeira não lhe chegou ao estômago, sim ou não? Mas lhe chegou ao coração. Só que nós temos uma visão, que é uma visão que não tem nada a ver com graça, e tem tudo a ver com lei. E é interessante porque você não está na lei, você está na graça. Pastor, do que você está falando? Estou falando sobre a conclusão das coisas. A conclusão das coisas é algo de respeito à lei. Mas quando algo está no coração, ainda que inconcluso efetivamente, isso já suja, isso é graça. Pastor, não entendi, vai entender. Leia o Sermão da Montanha, você vai entender melhor. Jesus está falando e ele disse assim, olha, vocês ouviram assim, mas eu vos digo assim. Vocês ouviram assim, eu vos digo assim. Aí ele dá um exemplo e diz assim, olha, vocês ouviram que a conjunção carnal classifica o adultério, mas eu vos digo que se no coração um homem desejar uma mulher que não é sua, já cometeu adultério com ela. O que Jesus está falando? Que na graça a sujeira não precisa chegar nas mãos, só chegando no coração já peca contra Deus. É nesse ponto que o moço está. Ele não coloca os pés, mas o coração dele está lá. Ele não coloca as mãos, mas o coração dele está lá. O que o Senhor deseja é que nós nos livremos do desejo, a ponto de que não sujemos nem as mãos, nem os pés, nem o coração. O que o Senhor quer é que nós estejamos com os pés em casa, mas o coração na casa também. Porque muitos dos pés ainda estão na casa, mas o coração já partiu. E eu preciso dizer uma coisa, quando o coração parte, os pés são os próximos. Ninguém fica muito tempo com os pés na casa, se o coração já partiu. Urá, aleluia. Oh, bendito o nome de Jesus. Então veja, eu chego no ponto conclusivo, onde a Bíblia diz que Jesus diz então que ele deseja encher o estômago. Fixe sua atenção aqui, repita comigo, encher o estômago. O verbo que a Bíblia usa é encher. Aí o texto continua, encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Qual o verbo que a Bíblia usa agora? Comer. Por que quando foi a vez do filho, a Bíblia disse encher estômago? Mas quando foi a vez do porco, a Bíblia disse comer. Se nos dois casos, elas se referem à mesma coisa. É a mesma coisa, são as bolotas, mas a Bíblia está dizendo assim, para o filho só enche estômago. Para o porco é comida. Uma mesma coisa serve a propósitos diferentes para pessoas que têm essências diferentes. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Não importa como as pessoas classificam uma coisa classificada como comida, não necessariamente é comida. Depende se você é filho ou não é. Uma coisa classificada como cultura, não necessariamente é cultura. Depende do organismo de quem consome. Uma coisa classificada como literatura saudável, não necessariamente é saudável. Depende dos olhos de quem lê. Nós não podemos dar a uma sociedade corrompida a autoridade de dizer o que nos serve e o que não nos serve.
Nós não podemos dar a um mundo que jaz no maligno o poder de classificar o que é comida para nós, o que é cultura para nós, o que é saudável para nós. Deus me trouxe para dizer: pais não são os pedagogos doutorados, mestrados e PhDs, mas que não têm coração em Deus e não amam a palavra. Não são eles que têm autoridade para reger sobre sua casa e sobre os seus filhos. Se tu conheces a palavra, essa autoridade é tua. Nós estamos franqueando a uma sociedade caída o poder de dizer o que é comida e o que não é. Nós estamos franqueando a um mundo que jaz no maligno o poder de colocar no rótulo o que é saudável e o que não é. Só que eles vão fazer isso com base nos conceitos e preceitos que eles têm. O organismo deles precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. A mente deles precisa ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Eles não estão na condição de filho. E quem não está na condição de filho, não tem a capacidade de dizer que comida o filho deve comer. Eu vim pregar à igreja do Senhor Jesus. Eu vim pregar a uma comunidade em particular, hoje. A Missão Praia da Costa. Mas eu estou pregando à igreja do Senhor Jesus. E à igreja do Senhor Jesus, eu entrego uma palavra aqui esta manhã. Eu teria algumas palavras mais fáceis, mas eu tenho um compromisso com aquilo que Deus me trouxe ao coração. E no cumprimento deste compromisso, Deus me trouxe para dizer: não permita que as pessoas que estão lá fora, que não foram lavadas pelo meu sangue ainda, não tiveram suas mentes ainda transformadas pelo conhecimento da minha verdade, não foram nem sequer libertas, que elas tenham o poder de classificar como bom ou ruim, saudável ou não, intelectualmente favorável ou não, cultura ou não. A igreja tem uma regra, um manual de fé e de prática. Ele não mudou, não se tornou obsoleto, não é cansativo, não está atrasado. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não fique assustado, mas se uma vara de porcos, lembra daquela sua aula de coletivo? Aleluia. Se uma vara de porcos gritar a plenos pulmões que uma coisa é comida, mas a Bíblia me disser que é sujeira, a vara de porcos não tem poder de me influenciar com a opinião dela. Não vou deixar entrar na minha casa, não vai estar no meu YouTube, não vou colocar na minha mesa, não vai participar da literatura dos meus filhos. Podem se reunir as varas de porcos que forem. Pastor, isso é agressivo. Eu estou falando sobre pessoas que estão na sujeira. Eles podem se congregar, se reunir, criar grupos, movimentos, agremiações, associações, podem fazer movimento na internet, ir para a rua, não adianta. Eu vou continuar com as escrituras que me dizem o que é bom e o que não é bom para mim. Aleluia. Plano elaborado. Ele olhou e disse assim: espera aí, o negócio é esse? Na casa do meu pai, até os trabalhadores têm que comer, eu estou aqui padeço de fome? Parou, levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. E vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. Eu gosto do plano que o filho pródigo elaborou, porque o primeiro passo do plano elaborado por ele diz assim: levantar-me-ei. Eu disse para você que Jesus contou 3 parábolas. A primeira é da dracma perdida. Quando a moeda foi perdida, o que a Bíblia diz? Que a mulher foi lá, varreu a casa, moveu os móveis e ela encontrou. Ela foi. Quando a ovelha se perdeu, o pastor foi na direção e pegou. Só que no caso do filho pródigo, ele diz assim: eu vou me levantar e eu vou lá. Porque a moeda não podia se levantar.
A ovelha, enquanto animal irracional, não podia traçar um plano. Mas o filho, as mesmas pernas que ele usou para sair, ele vai usar para voltar. Deus me trouxe para te perguntar uma coisa. Até quando você vai alimentar essas desculpas? Não me procuraram, não vieram. Ah, mas não estão interessados. Até quando você vai se retroalimentar da sua própria dor, mágoas e angústias? O Senhor me trouxe para dizer, pega esta perninha, se levante, vá de volta ao lugar que está te esperando. Quando eu chegar lá, o plano elaborado perfeitamente, quando eu chegar lá, eu não vou dizer, pai, eu tive um lapso, pai, eu tive um momento de devaneio, pai, eu tive um apagão, pai, eu não sei nem como é que eu fui parar lá. Não, eu vou dizer para ele francamente, eu vou abrir a boca, eu não vou usar meias palavras, eu não vou ficar procurando eufemismos, eu vou abrir a boca e vou dizer, pai, eu pequei. Porque se eu estou diante do meu pai, eu não vou ficar procurando atalhos, eu não vou ficar transferindo responsabilidades, eu não vou dizer que eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu vou abrir a minha boca para ele, sem constrangimento, sabendo que estou falando com meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei. As pessoas estão buscando cada vez mais palavras alternativas, elas estão com medo de magoar outras, com medo de criar desconfortos. Às vezes eu ouço algumas mensagens, eu participo de alguns cultos, e é sofrível, porque você percebe o esforço do pregador, o esforço do pastor, em construir uma narrativa que não esbarre em ninguém. Isso é impossível, o evangelho não é isso. A mensagem do evangelho não sou eu driblando você, a mensagem do evangelho sou eu confrontando você pela palavra. A mensagem do evangelho não é um meia esquerda habilidoso que sai de um nos barra, sai, não, a mensagem do evangelho é um zagueirão, aleluia, oh glória a Deus, isso é a mensagem do evangelho. Jesus foi chamado de Beuzebu, príncipe dos demônios, porque ele não driblava as pessoas, ele dizia o que elas precisavam ouvir. Então ele vai dizer, eu pequei, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Chama o pessoal aqui do louvor para a gente encerrar junto. Aí ele vai dizer uma coisa que mexe com minha alma, pastor Simon. Ele vai dizer assim, faz de mim, pastor Rogério, a quem eu agradeço pela carona bendita, faz de mim. O que ele falou? Muito fraco. O que ele falou? Isso é lindo. Porque o último pedido que ele tinha feito para esse pai tinha sido, me dá. Mas o que o filho pródigo aprendeu? Que tudo que ele ganhou não fez dele ninguém. Então ele para e diz assim, pai, faz de mim alguém. Porque os pedidos que eu fiz, as coisas que eu ganhei, não construíram em mim uma vida que valesse a pena. Os bens que eu ganhei não construíram em mim uma identidade. Eu continuei não sendo ninguém. Mas eu não volto à tua presença te pedindo coisas. Eu volto à tua presença pedindo que o Senhor construa em mim alguém que vale a pena. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer? Você não precisa invejar as pessoas que tiveram tanto e você teve tão pouco. Na infância, na adolescência. Porque eu digo para vocês uma coisa. Muita gente que eu vi na infância e adolescência ganhar mais coisas do que eu. Essas pessoas não se tornaram ninguém. Enquanto eu não tinha as coisas, mas Deus estava construindo em mim uma identidade relevante. Deus estava fazendo com que eu fosse alguém para minha família, alguém para a sociedade, alguém para a igreja. Coloca a mão sobre o teu coração agora, porque assim te diz o Senhor, você não precisa de tudo que precisa, que tudo que acha que precisa, você precisa que eu teça, que eu costure uma personalidade, uma vida, um indivíduo, uma pessoa que seja meu profeta, minha boca, meu representante, meu arauto, meu filho, onde quer que você passar. A melhor coisa que você pode
viver é você andar por aí e as pessoas olharem para você e saberem: ei, aquele lá é filho de Deus, aquele pertence à casa do Pai. Há uma identidade reluzente, há uma credencial brilhante. Eu sou filho de Deus. Eu não ostento coisas, eu ostento uma identidade, a identidade de ser filho do meu bom Pai. Ponha-se de pé do seu lugar agora. Oh, bendito o nome do Cordeiro que venceu. O que Deus quer conosco esta manhã? Fortalecer nossas relações com a casa. O que Deus quer conosco esta manhã? Nos fazer escapar dessa liquidez de relações, de relacionamentos, e nos aprofundar com a casa do Pai. O que Deus quer essa manhã? Trazer filhos de volta ao convívio da família. O que Deus quer essa manhã? Dizer para você: não seja seduzido por uma sociedade que quer um acúmulo de coisas. Não faça com que as tuas orações sejam um pede de coisas desenfreado. Comece a se apresentar diante do teu Pai pedindo para Ele: faz de mim um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor. Faz de mim. Eu quero dizer uma coisa aqui para alguns filhos que estão distantes. Nesta manhã, um reencontro está sendo proposto para você. Eu estou pregando aqui com todo o meu coração e a minha força desde o primeiro minuto. E isso tudo está acontecendo porque o Pai me enviou aqui para dizer que te ama com amor profundo e está te esperando de volta no lugar que é seu. Existe alguém nessa manhã de domingo aqui que há muito ou há pouco tempo está longe da casa do Pai? Por essa ou aquela razão se distanciou da presença de Deus? Mas que entende que não pode mais esperar nem mais um dia, precisa correr de volta para os braços do Pai. Pastor, como é que Jesus está hoje? Como o pai da parábola estava. E o que Ele vai fazer? Ele vai correr ao meu encontro. E fazer o que? Ele vai me abraçar tão forte que todo medo que eu tinha vai passar. E eu vou voltar a acreditar num futuro abençoado de novo, porque Ele vai me receber em casa. É com você que a palavra de Deus falou essa manhã? Você está longe da casa do Pai? Quer se reconciliar com Ele hoje? Me dá um sinal com a tua mão agora. Alguém entre nós aqui que precisa voltar para Jesus nesta manhã? Alguém entre nós aqui que está afastado da comunhão com a igreja e quer voltar para a casa do Pai? Me dá um sinal com a sua mão agora. Pastor, eu vou ficar envergonhado. Não, envergonhado você deveria estar de dormir mais uma noite hoje, sabendo que Deus te ama com amor profundo e você está longe dEle. Você pode fazer isso agora se você quiser. Alguém entre nós que nunca fez uma aliança com Deus no altar de uma igreja, nunca publicamente confessou sua fé em Jesus, mas o seu coração está cheio de desejo de entregar a tua vida para o Senhor hoje, ainda que você tenha muitas dúvidas a respeito de muitas coisas. Mas se você entende que o Senhor está te chamando e você quer se tornar filho hoje, você nunca confessou Jesus como teu Senhor? Nunca fez uma aliança pública com Deus? Você deseja fazer isso hoje? Jesus está te chamando. Vem aqui agora, em nome de Jesus. Me dê um sinal com a sua mão. Se há alguém entre nós que nunca fez uma aliança com Deus, você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Vou te dar mais 5 segundos. Alguém que está longe da presença do Senhor, ou que nunca fez uma aliança com Jesus, é até a música terminar o tempo que você tem. Olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando. Seja bem-vinda de volta. Seja bem-vinda à casa do teu Pai. Isso. Quantos podem bem dizer ao nome do Senhor?